Mas agora para tudo que você está fazendo, que a gente vai para uma tecnologia que eu estou aqui, ó, babando. Vamos conversar com ela mais uma vez, dermatologista, doutora Viviane Scarpa, bem-vinda. Obrigada, Tudo querida, bem, tudo doutora? ótimo. Eu já vou apresentar aqui a fisioterapeuta Ellen Barreto, bem-vinda também, Ellen. E a nossa modelo, que é a Priscila Assaide, bem-vinda. Meninas, olha, se você quiser já ir deitando, eu vou começar só uma abertura com a doutora, porque antes da gente falar até do equipamento, vocês já viram que o negócio é bem bonito. É uma máquina, é novidade, né? Uhum. E a ideia aqui é que a gente promova um lifting facial só com a tecnologia. Exato. Só com ele. Esse é o primeiro aparelho que a gente tem, é o único aparelho e primeiro aparelho no mundo que vai tratar os músculos da face e a pele ao mesmo tempo. É isso que a gente está trazendo aqui hoje. Que bacana. Quer mostrar aqui, doutora? Eu vi que você trouxe já, né, a maquete, só pra gente entender onde a gente vai utilizar o que e a trabalhar. gente tem que pensar? A gente vai, quando a gente envelhece, a gente não perde só colágeno. Os nossos músculos envelhecem, não só o músculo do corpo, mas o da face também. Sem dúvida. A gente perde gordura, o nosso ligamento ele fica mais frouxo. Então, neste aparelho, a gente vai trabalhar os músculos elevadores da face. Tá. Então, a gente vai fazer uma tração, por isso que a gente chama de lifting, né? Então, os músculos elevadores da face. E com a radiofrequência, a gente vai tratar a qualidade de pele, com o estímulo de colágeno. Que máximo. É. E já vou perguntar, né? Causa dor, tem aquele, né, pós que a gente tem que tomar alguns cuidados. Carol, não é dor, é uma sensação estranha. Por que eu falo que é uma sensação estranha? Porque é um movimento que a gente não faz normalmente, porque a gente vai trabalhar aqui, são na verdade a gente trabalha 4 músculos. A gente vai trabalhar a porção lateral do músculo frontal, que é esse músculo que levanta a cauda da sobrancelha. E a gente vai trabalhar 3 músculos aqui na bochecha, que é o risório, que puxa aqui o canto da boca para trás. O zigomático maior e o menor, que são 2 músculos que estão aqui, que também fazem parte do sorriso. Então, a gente vai trabalhar esses músculos com o que a gente chama de HIFs, que é uma radiofrequência de alta intensidade, que é um campo de alta intensidade. E a gente também vai trabalhar com a radiofrequência a qualidade de pele. Uau, vai colar. A gente vai estimular, chegando a pele até 42 graus, que a gente já trouxe algumas tecnologias aqui que fazem isso. Sim. E a gente quer o quê? Estimular o fibroblasto a produzir um colágeno novo. E além do colágeno, a gente fala muito de colágeno, mas a gente esquece da fibra elástica. Então a gente também precisa de elastina para a gente ter aí uma pele mais jovem, mais jovial por mais tempo. Fantástico, sonho de consumo total, né? Porque a gente não... É difícil trabalhar a musculatura do rosto. Claro que a gente sabe que tem possibilidades com vários exercícios, mas não é tão simples assim. Então, e uma coisa que eu já quero falar que você tocou nisso, no exercício, qual que é a diferença do exercício para o aparelho? No exercício, a gente também trata os músculos depressores. A gente não tem este movimento que o aparelho faz só de tracionar os elevadores. Entendi. Então, essa é a grande diferença. Vamos conhecer, então, a máquina, essa potência. Vamos começar. A gente já está ali, então, com a Ellen Barreto, que é sua fisioterapeuta. Ela vai começar com marcações. Isso. A pele tem que estar totalmente limpa. Isso é importante. Vamos falar um pouquinho das contraindicações, que eu acho importante também. Então, assim, a gente nunca faz nada em grávida. Em pacientes grávidas não podem fazer. Se a gente tiver algum implante metálico no local de aplicação, também. A única coisa que a gente tem como exceção são os aparelhos dentários. Pacientes que usam implantes auditivos, daqueles que a gente não remove, se a gente colocar, a gente pode desconfigurar o aparelho. Sei. Se a gente tem pacientes com melasma e rosácea, a gente tem que ter um pouco de cuidado, pensando que a radiofrequência, como ela vai esquentar, ela pode piorar. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas o paciente tem que saber, como outras causas também que pioram essas lesões, isso pode acontecer. E ela está fazendo as marcações para ver onde ela vai colocar. Isso são eletrodos. Isso, são eletrodos. Então, ela vai colocar na região frontal, agora ela está colocando na bochecha. Gente, eu nunca tinha visto isso dos eletrodos. É totalmente novo esse aparelho. Legal. Obrigada, hein, doutora? Imagina. As novidades sempre aqui no Você Bonita. Maravilhoso. E é importante falar de homem. Homem pode fazer, mas não pode ter barba nessa região. Então, se o homem for fazer, ele precisa retirar a barba aí, tá? Então, ela tem que estar totalmente limpa a pele para a gente conseguir entregar essa energia, tanto do campo elétrico como da radiofrequência, para a gente ter uma melhor resposta e não queimar a paciente. Então, por isso que tem todo esse cuidado aí antes da aplicação. Doutora, agora,
a gente tem intensidades diferentes, enfim, a temperatura também. A gente começa devagarinho, até pra gente acostumar com esse calor, tá? Com o calor e com a sensação dessa contração. A gente vai ver aqui ao vivo como que acontece. Ela fica parecendo que ela faz caretas o tempo inteiro. Que é involuntário, tá ali mexendo, né? Exato, é um estímulo ali. Estímulo. E aí, o que vai acontecer? São 20 minutos, o tratamento dura 20 minutos. Tá. Primeiro, vai ter uma contração dessa parte lateral do músculo frontal. Depois, ao mesmo tempo, vai contrair o frontal e os 3 músculos da bochecha. Tá. Depois vai contrair só os músculos da bochecha e depois a gente tem uma pausa. Gente. Então, nesses 20 minutos, a gente faz 125 ciclos dessa contração muscular. Então, por isso que a gente trabalha aí, são esses músculos elevadores e a gente tem um resultado tão bom com 4 sessões. Uma sessão por semana. Tá, eu já ia te perguntar, mas na primeira já deve vir um resultado interessante, né? Uhum. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Ellen tá terminando de arrumar, a gente tem umas imagens de como o aparelho age, que foi isso que você nos explicou. Eu vou vir aqui já a gente mostra ao vivo, então, na nossa modelo aqui hoje no estúdio. Vamos lá. Vamos lá. Então, ó, primeiro aqui a gente tá vendo a radiofrequência. Então, ela faz o quê? Ela aumenta a temperatura da pele até 42 graus para fazer o quê? Aumentar fibras de elastina e de colágeno, que é o que eu tinha comentado. A gente costuma falar muito do colágeno, mas a gente esquece a elastina. E agora a gente vem, então, com o nosso Hives, que é esse campo que vai fazer um campo elétrico. E este campo elétrico vai aumentar o tônus muscular. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente já tem um trabalho que mostra que ele não aumenta só a fibra, ele faz com que a gente tenha fibras novas. E essa última... a última tela que apareceu é o que eu tinha explicado, que são os músculos que a gente vai trabalhar. São os músculos, somente os elevadores. Tá. Então, vamos ligar o aparelho para ver na prática, né? Para quem gostou aí da ideia, o que vai acontecer. Pode ligar. Bonito ele é, né, gente? Negócio fantástico. Eu disse, a tecnologia está usada nesse sentido, né? Porque a gente não faz nada invasivo, como vocês podem ver. Não tem nenhum produto, não é nada injetável. E a gente consegue, então, ter essa qualidade de pele e ainda rejuvenescer o músculo, que eu chamo de rejuvenescer o músculo, né? Ao invés de ficar caidinho, ele levanta. Ele vai aumentar, então, o tônus. Realmente, a gente quer o quê? A gente quer um padrão de contração muscular mais jovem. Sim. Porque a gente sabe que também com o envelhecimento, a gente muda o padrão de contração muscular. E agora, o que ela tá sentindo? Eu vou ficar com o mic aqui, daqui a pouco eu falo com ela. Dá pra gente ver já alguma... Ah lá, já tá levantando aqui em cima, que você falou. O primeiro lugar lá. Tá vendo, gente? Ela vai mudando de expressão, ó. São os estímulos. No começo é estranho, essa que é a descrição, mas você acostuma. Gente, que interessante. Olha isso, olha isso. Olha lá, subindo. Uau! Já eu também vou conversar com ela para saber o que ela tá sentindo, né? E de paciente para paciente, claro que tem coisa que também vai mudar, né? Já volto, então, Vivi, pra gente conversar um pouco mais, pensando até nas pessoas que já têm linhas de expressões mais acentuadas, né? Numa outra fase da vida, se também dá um super resultado. Volto já para você me contar. Ó, seguinte, voltamos então para mostrar esse passo a passo dessa nova tecnologia que promete um lifting facial, sem corte, sem cirurgia, sem injetáveis. E a gente já está demonstrando aqui como ele age, só que a minha dúvida é o seguinte. Quando a gente fala já de uma pele que é um pouco mais envelhecida, que talvez tenha mais marcas, mais ruguinhas, né? A gente também consegue um resultado legal? Ou aí o ideal é que vocês, né, dentro da dermatologia, tenham essa possibilidade, a gente una outros recursos? A gente tem um resultado sim, Carol. Óbvio que se a gente começa mais cedo, a gente se prepara para o futuro, né? Então a gente vai tratar, mas quanto antes a gente cuidar melhor. Mas a gente tem pacientes que já fizeram, a gente tem 9 estudos publicados, já tem bastante resultado, tanto de biópsia como vídeos de pacientes, tecnologia com 2D, 3D, que a gente mostra uma melhora da qualidade de pele. Porque a gente tem que pensar que aqui eu tô tratando o músculo e a pele. Sem dúvida, para ela chegar lá na frente. E é legal a gente bonito. mostrar agora, porque no começo ela não tava... agora ela já tá quase 100% aí de energia, ó, e a contração dela tá mais intensa do que da primeira vez. Olha que isso. a gente mostrou. E é bom você conversar com ela, porque ela não sente dor.
É realmente uma sensação estranha que a gente vai Esquisito. acostumando. Vou colocar a perguntinha do público já. A gente vai conversar, então, para saber como é que é essa sensação. Kátia, um beijo, obrigada. Quem tem PMMA pode fazer esse tratamento? Olha, na verdade, o PMMA é um preenchimento. A gente indica que a gente pode fazer depois, a gente tem que esperar a tecnologia. E se eu acabei as 4 sessões, eu posso fazer o preenchimento. Agora, se você pensar que ela já tem, por exemplo, eu fiz hoje, eu tenho que esperar aí pelo menos 3 meses pra gente fazer, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, onde tá esse preenchimento também, né? Porque geralmente esses locais que a gente vai fazer não são locais típicos que a gente vai preencher. Entendi. Né? Mas o PMMA assim, não é aquele que era muito utilizado antigamente que ele não é absorvido e que o corpo muitas vezes não reconhece, que ele pode dar uma caminhada pelo corpo. Então, por isso eu acho que a pergunta também, porque o médico fica numa situação difícil, porque às vezes a gente faz um ultrassom para ver exatamente onde ele está. E aí, pelo ultrassom, a gente consegue ver se a paciente tem só o PMMA, às vezes tem junto o ácido hialurônico, às vezes isso também pode acontecer. Tudo depende, né? Às vezes essa paciente, será que ela já teve alguma reação fazendo uma outra tecnologia? Por exemplo, o CO2 a gente não pode fazer, que esquenta. Então, cada caso é um caso. Mas, teoricamente, não teria uma contraindicação pra gente realizar. É importante fazendo o ultrassom, encontrando onde está esse PMMA, é possível localizá-lo para fazer uma região que ele não esteja, certo? É isso. Vou colocar só mais uma perguntinha, olha lá. Tá bacana ali, hein, gente? Ela tá passando pelo processo todo. Sônia, obrigada, um beijo. Neste procedimento, a paciente sente tipo de choquinhos? Sente, é um tipo de choquinho, é o tipo que a gente pode explicar. Uma pinicadinha. É uma pinicadinha, mas não é agulhada, não é uma queimadura como se fosse de cigarro. É uma contração que ela sente como se fosse um quentinho. Eu acho que assim, é difícil mesmo, eu já fiz para tentar descrever essa sensação. E como é uma sensação que a gente nunca teve, que é um padrão de contração que a gente não faz, realmente é isso, mas não é dolorido. E não incomoda esses estímulos? Mesmo depois dos 20 minutos, que eu pensei, ai meu Deus, depois desses 20 minutos, ficar uma coisa eu vou ficar esquisita. A gente não fica. Nada, não dá uma cãibra, né? Não dá aquela, enfim, a gente fica o rosto contraindo sozinho, não. Porque tem alguns procedimentos que a gente faz, por exemplo, que acha na musculatura, ultrassom microfocado. É comum depois a gente ter aquela dor, né? Que parece que a gente fez uma ginástica por muito tempo. E aqui não. Zero. Ela pode falar enquanto ela tá fazendo? Pode, vamos ver Então se deixa eu perguntar para ela, a gente tem mais perguntinhas já, mas vamos lá. Vamos aproveitar, ela consegue então, né? Não tem problema chegar com o microfone próximo também, né? Pri, e aí? É divertido? Não dói nada. Olha lá, nada? Não. E o esquisito é exatamente o quê? Que puxa, né? E fica mexendo sem você. Você não controla. Você não controla, é isso que é o esquisito, né? Fica quente e um choquinho só. Mas a temperatura dá pra aguentar numa boa. Super tranquilo. Tá ótimo. Aí você até fechou o olho, tá quase dormindo, né? Eu que acordei, olha lá, ó. Quase relaxando. 20 minutinhos é tranquilo também, Tranquilo. Né? E ó, ela tá com a pele linda, hein, gente? Você já fez esse? Essa é a primeira vez ou você já fez outra sessão? É a primeira vez. Olha lá. E topou fazer ao vivo, eu gostei disso, Pri, não é verdade? Porque às vezes a primeira vez, né, a pessoa pode ficar ali numa situação de falar, não, deixa eu fazer, deixa eu testar antes. Agora, tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Eliana, obrigada, um beijo. Após o término do tratamento, quanto durará os efeitos na pele? Boa pergunta. Mais ou menos a gente tem estudos que provam até 1 ano a gente pode manter aí esse lifting que a gente tem. Então de 6 meses a 1 ano vai depender de cada caso, mas geralmente a gente repete aí 1 vez por ano. E até pensando agora na toxina botulínica, como ele age nessa parte aqui, também o ideal é fazer as 4 sessões e depois fazer o botox, certo? Certo. Porque daí ele já levanta o máximo. Ou senão você fez a toxina, aí dali a 15 dias a gente começa o tratamento. Mas sempre começar pela tecnologia é melhor. É melhor. Então você não perde o produto se você fizer primeiro uma toxina e depois essa tecnologia? Não, já tem trabalho que mostra que não perde o produto. Entendi. E, inclusive, a sensação do paciente, como a gente melhorou o tônus muscular, depois que essa toxina foi embora,
você tem um padrão mais jovem, você ainda se sente mais bonita, melhora a qualidade de pele e essa é a grande diferença. Entendi, porque outras tecnologias, gente, eu sei porque eu sou a doida da tecnologia, porque primeiro que eu aprendo com vocês aqui e algumas me interessam, claro, mas algumas tecnologias, elas dissolvem, elas promovem, então, o desaparecimento, tipo, de um ácido hialurônico, se a pessoa tiver feito antes, né? O fio de PTO. Os fios. Então, assim, nesse caso não, se você fez, gostou, só esperar ali um tempinho. A única diferença é que o fio e o preenchimento, 3 meses 3 pra gente meses. fazer, e a toxina em 15 dias a gente pode começar. Sensacional, doutora. Obrigada, viu, Ellen? Vou agradecer Priscila Assaide, que hoje, né, topou demonstrar e tá lá, gente, feliz da vida. Pode terminar sua sessão tranquilamente. E doutora Viviane Scarpa, que é dermatologista, hoje falou das novidades no lifting facial, que é esta tecnologia que tem a radiofrequência. A gente não pode falar o nome da máquina no ar, mas lá no Instagram vocês podem falar com a doutora diretamente, que ela conta tudinho. @doutora abreviado Vivi Scarpa Dermato. @doutora abreviado Vivi Scarpa Dermato, tudo junto lá no Insta. Obrigada, viu? Adorei, Carol. parabéns. Obrigada por sempre trazer as novidades em primeira mão, viu? Beijo, meu.